Antes de começar a mensagem de hoje, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de todas as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Ajude a levar a palavra do Senhor para mais pessoas. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios capítulo 21. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar ninguém conseguirá abrir. Isaías capítulo 22. Jesus respondeu: Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Mateus capítulo 21. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios capítulo 2. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio capítulo 18. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Coríntios capítulo 6. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mateus capítulo 27. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a, você mesmo, com a vara, e assim a livrará da sepultura. Provérbios capítulo 23. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus capítulo 8. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses capítulo 2. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. Cercaram Gibeon e a atacaram. Josué capítulo 10. Jesus lhe respondeu: Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas capítulo 23. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Jeremias capítulo 23. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Colossenses capítulo 2. Prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você, e você me responderá. Jó capítulo 38.
Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Salmos capítulo 34. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. João capítulo 5. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem, e foram criadas. Apocalipse capítulo 4. O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Provérbios capítulo 27. Um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança, e desfrutarão pleno bem-estar. Salmos capítulo 37. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Marcos capítulo 12. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios capítulo 3. Muito obrigado meus irmãos e irmãs por ficarem até aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho de todas as notificações, para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Nos ajude a levar a palavra do Senhor para mais pessoas. Tenha uma excelente semana. Tenha fé, pois Deus está sempre ao nosso lado.